Programa Mulher em Ação, uma realização do PMDB Mulher. Olá, seja bem-vinda em mais uma palestra online. Hoje o nosso tema é marketing de relacionamento. E é muito importante nós diferenciarmos bem qual é exatamente o momento de se impetrar na pessoa, no candidato, na política, o marketing de relacionamento, para que então possa ter resultados positivos nos dois ambientes que se atuam, o político e o eleitoral. No ambiente eleitoral, é aquele ambiente que ele tem data para começar e para terminar. Ou seja, é o processo eleitoral, são as eleições, é o período onde se inicia a propaganda política, as visitas, as reuniões e etc. e vai até o dia da eleição. Já no ambiente político, o candidato tem, e também o político, tem toda a liberdade de fazer uso do melhor relacionamento, colocando situações de marketing muito importantes para que você possa sempre ganhar um empoderamento, para que você possa ser uma mulher observada, para que você possa ser uma mulher seguida e principalmente uma mulher a qual tenha identificação de que vai realmente conseguir resolver ou pelo menos se empenhar muito junto aos problemas daquela comunidade ou às necessidades de uma família ou dos seus. Então, nesse momento, as pessoas sempre vêm com certos pedidos, as pessoas vêm procurando orientação, as pessoas vêm perguntando ideias sobre algum objeto que é realmente muito importante para a comunidade, algum projeto que vai resolver a situação de muitas famílias. Bom, demandas há inúmeras delas, milhares delas. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje falando exatamente que sempre no projeto Mulher em Ação, do PMDB Mulher, estamos atuando em três frentes muito distintas. Nós temos a frente política, nós temos a parte de comunicação e a parte de mobilização, ok? Bem, o marketing de relacionamento, ele vai estar no que se diz respeito à parte de política, porque é esta imagem pública que nós vamos trabalhar, é a sua participação na sociedade de uma forma profissional e com ajustes que devem ser colocados para que a mulher ganhe uma relevância. Bem, é muito comum que durante todas as nossas visitas lançando o projeto Mulher em Ação nos estados, nós temos notado que as mulheres têm alguma dificuldade. A gente tem feedback, a gente tem o retorno de que determinadas ações não conseguem ter sequência da forma planejada, porque justamente as dificuldades são implantadas pelos adversários ou até mesmo por pessoas que têm interesses adversos ao do programa, para que seja realmente um sucesso e que você possa se empoderar por intermédio das campanhas que o projeto Mulher em Ação está desenvolvendo. Bem, nesse momento, nós sabemos que há um risco de posicionamento. E o que é exatamente o risco de posicionamento e como trabalhar? Na verdade, existem muitas mulheres que são pujantes, certa habilidade na condução, principalmente do relacionamento, poder ouvir bem as pessoas e dali então conseguir ter a melhor forma de interação com as pessoas de um grupo social determinado, com as pessoas que vêm buscando uma avaliação a respeito da sua situação, às vezes profissional, pessoal ou de interesse da família da pessoa que está vindo. Nós sabemos que cada um tem o seu problema. Nós sabemos que cada pessoa tem realmente uma necessidade, que a gente sempre tem repetido isso. Às vezes, para você, isso não é nada, tá? E para aquela pessoa é tudo. Como diz a presidente Fátima Pelais,
Às vezes, uma palavra muda a vida de uma pessoa. E é importante você saber que, em determinados momentos, você pode ser a portadora desta palavra. Então, este posicionamento que você tem atrapalha outras pessoas. Este posicionamento que você tem, às vezes, sem você saber e de forma involuntária, barra projetos de outras pessoas que têm o mesmo interesse seu. Às vezes você consegue identificar, mas às vezes não. Já aconteceu com você que em determinado momento você fica sabendo de uma pessoa que não gosta de você? Ela realmente tem uma ojeriza a estar junto a você e você nunca conversou com essa pessoa? E essa pessoa já tem toda a sua ficha, essa pessoa já conhece você, ou por ter procurado a respeito de você, ou mesmo por ter ouvido de terceiros, que é o pior. Então, você já sofre um risco de posicionamento, tá? Única e exclusivamente pelas ações que você faz e pela forma involuntária que você atua no meio. Acontece comigo, acontece com políticos, acontece com senadores, com deputados, com prefeitos. Às vezes você não sabe que você está causando um desconforto muito grande por você ocupar um espaço. Então, este é o primeiro risco de posicionamento. Você tem que medir esses riscos, você tem que entender aonde é que eles estão com os tentáculos abertos e você atuando, e você tem que ter um discernimento, você tem que ter um conhecimento do que é ou de quem é que você está interferindo ou, de repente, até atrapalhando, tá? Mas você tem que seguir a sua vida. Você não pode parar porque as coisas vão vir contra você. Então, vamos lutar para que esse risco de posicionamento seja o menor possível e que esse risco de posicionamento não lhe traga algum tipo de resultado negativo no que nós falamos a respeito da sua participação na sociedade ou na comunidade em que você vive. Bem, o outro detalhe é a questão de minimizar os trabalhos que a mulher pode desenvolver no ambiente. Isso também é muito comum e você vai lutar com isso. Sempre o que você faz não tem muita importância. Sempre o que você faz pode esperar um pouco. Sempre o que você faz é algo que é bacana, mas a gente tem outras coisas na fila e o seu vai ficando sempre atrás da fila. Então, minimizar as ações é algo que você também tem que entender e perceber para que você crie uma blindagem nas suas ações e faça com que elas realmente sejam da maior forma ou da maior representatividade possível e você quebre de saída a minimização ou do seu projeto ou da sua atuação. Isso existe aí na sua cidade e nas outras 5.569 do Brasil. Não pense que é só com você. Então, é muito importante que você, quando for tratar de um assunto ou trabalhar uma ideia, que você já a coloque de um tamanho bastante sustentável para que, no decorrer do período do seu acontecimento, da sua transformação, você consiga, se perder gordura, continue lá na frente de um tamanho muito grande. Se você começar com a sua ideia muito pequenininha, muito simplesinha, olha, é baratinho, é simplesinho, não vai gastar nada, não vai precisar de muita coisa, estará fadada a não dar certo, pela minimização do seu trabalho ou do seu projeto. O terceiro item, é claro, que depois que você passou pelo posicionamento, depois que você criou um projeto e o vendeu como grande, não tenha dúvida nenhuma que o próximo passo é estabelecer uma forma de vencer você boicotando você. Sempre acontece isso.
Então, você vai ser boicotada, você vai precisar trabalhar de formas diferentes, você vai precisar ser inteligente para seguir o fluxo do projeto e verificar se algo está acontecendo. Às vezes, na sua própria atuação, você marca uma reunião simples demais, uma reunião singela, com pessoas humildes, mas o resultado da sua primeira reunião, que foi um sucesso, você poderá medir, poderá sentir que para fazer a segunda reunião você já vai ter um problema um pouco maior. Algumas pessoas vão dizer que não, eu tenho um compromisso, a minha mulher não pode ir porque nós vamos no aniversário de um parente, porque realmente o prefeito marcou uma reunião para aquela data, na mesma hora, então você sabe, eu trabalho lá na prefeitura, eu não posso, então todo esse tipo de percalços ou de ações fortuitas que vão colocar durante a sua tentativa da segunda reunião, nada mais é do que boicote. E por isso você tem que saber tratar também esta parte, porque você começa a aparecer no mercado, você começa a se mostrar no mercado eleitoral e político e você começa a notar que o ambiente vai começar a ficar muito pesado para você. Então, você tem que saber trabalhar, mas como trabalhar isso? Entender as tendências, entender o sistema político. E para você entender bem o sistema político, a gente tem no nosso ciclo de palestras uma outra palestra falando a respeito da teoria do sistema. É importante, muito importante você assistir aquela palestra para você entender qual é a sua verdadeira atuação neste mercado, a verdadeira atuação na comunidade, na sociedade onde você vive, e junto aos políticos e principalmente às pessoas que invejam você, as pessoas que querem um resultado negativo para você, as pessoas que procuram atrapalhar o seu trabalho, que visa benefícios à comunidade, que visa benefícios ao chefe de família, que visa benefício às mulheres. Aliás, hoje nós temos um grande desafio a você. E esse desafio eu vou lançar aqui agora. Agora é você. É você que tem condições de vencer tudo isso que eu expus aqui, única e exclusivamente porque nós temos cerca de 37% dos domicílios do Brasil que são chefiados por mulheres. E mulheres com o seguinte perfil: de 25 a 40 anos, com 1 ou 2 filhos, já na escola ou talvez na faculdade, com um emprego garantido, a mulher trabalhando, trazendo o sustento para casa, divorciada ou separada e que, neste momento, não quer ver homens dentro da sua casa, pelo menos nos próximos 300 anos. Isso dentro de casa. Então, o que acontece na realidade? Esse nicho é realmente muito importante, porque a fala, o relacionamento, o marketing que você vai impetrar frente a uma mulher deste perfil é realmente o perfil que você está acostumado a trabalhar. Você vive de um trabalho firme, você sabe se empenhar num objetivo, você tem realmente uma noção muito clara do que é que está passando aquela mulher nesse momento. É a mulher que trabalha, que tem um emprego bacana, que tem um emprego, quando eu digo bacana, não é que ganha muito, é um emprego que a satisfaz, é um emprego que satisfaz todas as suas necessidades na sua casa, e ela consegue morar muito bem com os 2 filhos, e são todos uma família feliz. Os 3 formam uma família feliz. E daí para frente, para que um estranho entre dentro da casa, para formar uma outra configuração de família, já não é mais o objetivo daquela mulher, que se tornou chefe de família, aprendeu a trabalhar e está
vivendo a vida tranquilamente, se dando ao luxo até de sair no final de semana, ir para uma balada, ir para um jantar, conhecer uma pessoa, se relacionar com uma outra pessoa, mas isso não significa que é colocar essa pessoa dentro de casa. Então ela continuará sendo a chefe da família. Ela continuará sendo uma pessoa que é um dos grandes objetivos seus. Esse trabalho é bastante importante. Além disso, você tem as demandas da comunidade, que vai ser muito tranquilo. As demandas da comunidade só vai chegar até você a partir do momento em que as pessoas terem o que chamamos de confiança. Então, para que as pessoas tenham confiança em você e também no seu trabalho, você vai precisar exalar confiança. E para exalar confiança, você realmente vai precisar de uma série de atributos. A seriedade, a pontualidade, a atenção que você vai dar para as pessoas, a resolutividade das questões que você pegar para você realmente trabalhar em cima. Então são uma série de atributos que eu vou, a partir de agora, identificá-los um a um para que você possa ter exatamente o discernimento de tudo o que abriga a palavra confiança. Então a palavra confiança será o nosso guarda-chuva para abrigar uma série de itens. O primeiro dele é a atenção. Eu tenho um podcast falando sobre atenção que você, no nosso site grupo de estudos políticos.com.br, poderá ali ouvi-los. O podcast sobre atenção, ele vai falar exatamente a respeito da maior necessidade que a grande maioria dos brasileiros tem hoje. Não é dinheiro, não é emprego, é atenção. Esta necessidade, se você sair para perguntar, você não vai encontrar um índice muito alto da demanda atenção. Você não vai encontrar esse índice muito alto porque as pessoas estão já se acostumando a não ter. As pessoas não estão mais plugadas de que realmente quando você dá uma atenção, você se diferencia muito no ambiente. E é exatamente essa atenção que as pessoas estão numa carência tão grande ao ponto de já não perceber mais. É muito comum hoje nós vermos um acidente, no momento em que a gente vê o acidente, tá? Você já nota, tá, que algumas pessoas passam sem mesmo dar a ideia de que, no mínimo, viram o acidente. Você para ajudar por causa da sua índole. Mas tem gente que prefere não se meter, porque depois vai ser chamado para depor, depois vai ser não sei o quê, e você acaba, e a pessoa acaba se distanciando, ignorando o fato. Por quê? Porque esse fato já se tornou comum. Este fato já não choca mais as pessoas. Assim como eu poderia dar inúmeros exemplos. Mas ele choca. E aí a atenção é primordial. Você para, você ajuda, você tem compaixão da pessoa, você tenta fazer o máximo possível e assim sucessivamente. Mas a maioria das pessoas simplesmente ignoram o fato. E ao ignorar o fato, você já está entendendo que realmente as pessoas não estão nem sentindo a falta da atenção. Ao ponto de que quando você dar a atenção, as pessoas dizem: opa, que bacana, olha como essa mulher é diferente, olha como essa mulher é atenciosa, olha como essa mulher é carismática. Isso faz parte do marketing de relacionamento. Voltando a essa
tumultuada vida que nós levamos, as pessoas já estão cansando de uma série de coisas e não estão se destacando em outras que podem ser oferecidas com a maior simplicidade. O Datafolha publicou uma pesquisa agora recentemente, onde 50% dos brasileiros acredita que bandido bom é bandido morto. E você, o que acha? Você já se viu vítima da violência? Você já foi assaltado quantas vezes? Você é uma pessoa que realmente imagina que bandido bom é bandido morto? Você acha que a polícia mata muito? Você acha que bandido mata mais do que polícia? Enfim, são detalhes que conversamos, mas que quando a televisão ou a grande mídia mostra algum corpo jogado ao chão por intermédio de uma desinteligência de uma das partes, ou na defesa da sociedade, ou na segurança, ou na sua própria segurança, para você pouco importa. Por que pouco importa? Em primeiro lugar, porque não é comigo. E em segundo lugar, e isso acontece com todo mundo. Então, quando você dá uma atenção diferenciada, você muda a capacidade de pensamento da pessoa. E vamos ao que interessa, porque o exemplo que eu dei, os dois exemplos, são só para ilustrar, tá? Mas aqui nós estamos falando do marketing de relacionamento, que é onde você vai se destacar, quando você se destacar desses assuntos que são corriqueiros na vida da gente. Não precisa discutir mérito, não precisa dar a sua opinião fortemente, não precisa marcar uma posição, eu sou contra, eu sou a favor, eu sei lá o quê, não precisa nada disso. Basta você dar atenção. E você vai verificar que as pessoas começam a identificar você como uma pessoa positiva, como uma pessoa que está preocupada em resolver as questões da sociedade onde todos vivem. O segundo detalhe é audiência. Outra carência muito grande. A audiência, ou você ouvir alguém, é coisa rara. Você ouvir alguém, você parar para que a pessoa possa falar com você e você ouvi-la, é tudo o que ela quer. Ela não consegue essa audição na casa dela com o marido. Ela não consegue essa audição com os filhos. Ela não consegue ser ouvida com parentes. Ela não consegue ser ouvida pelo médico do postinho. Ela não consegue ser ouvida por ninguém. Então você é uma pessoa que chegou para ouvi-la. E isso terá uma mudança radical na vida dela e principalmente no conceito que ela tem com você, que é outro atributo para o marketing de relacionamento. Olhar. Eu desvio o olhar, eu não consigo encarar, isso não é legal. Você tem que encarar de frente a pessoa com a qual você está falando. Você deve olhar fixamente na pessoa para que ela entenda que você está realmente falando com ela. Muitas pessoas imaginam que eu faço essa palestra lendo num teleprompter, porque está aqui na frente da câmera. E não existe isso. Tá? Eu tenho aqui o meu computador, aonde nele eu tenho pautas a respeito, itens a respeito do que eu vou falar. Agora, falar é para falar olhando para você. Assim como eu faço isso e tenho certeza que eu emano uma credibilidade no que eu falo, pela forma de dizer, pela importância que eu dou em determinadas palavras da frase, com as minhas pausas que são muito importantes quando você fala, ou situações parecidas com isso, olhar para você é algo mais importante. Uma presidente de uma cidade, a presidente do PMDB de uma cidade, me ligou dizendo o seguinte: olha, mas é imperceptível
que você lê o que você fala, né? Que bom, né? É imperceptível porque eu não leio o que eu falo. Então, falar e olhar nos olhos é algo que encanta as pessoas. Tá? Você desviar, você virar, não eu estava pensando assim, realmente eu acho que você tem razão. Você não consegue convencer ninguém desta forma. Olhe nos olhos, transmita confiança, que é o que nós estamos falando, está no guarda-chuva da confiança, e faça com que as pessoas entendam que você olha e dá importância para elas. E a última é a fala. Já acabei de dar alguns exemplos aqui. A forma como você fala é muito importante. Se às vezes você tem algumas palavras que se destacam na frase, é importante você dar o destaque, como eu estou dando agora para você entender. Tá? Então, o importante das frases que eu disse é dar destaque. Então, quando eu falei de forma diferente. Algumas palavras chamam mais a atenção. Perfeito. Mas esta fala também, você tem que tomar muito cuidado para não ser uma fala que vai agredir, uma fala que vai vir de encontro, uma fala muito forte. Para isso nós temos técnicas de fala, tá? Então, também no site do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, você também tem técnicas, tá? Que você pode utilizar da melhor forma, como falar em público ou como falar diretamente para uma pessoa. Você tem iniciativas importantes. Fale. Ao discordar, não diga bruscamente, não, eu não concordo com isso. Não, eu acho que não é por aí não, viu? Acho que está tudo errado o que você está falando. Não é desta forma. Tem que ter um pouco mais de polimento, tem que ter um pouco mais de carinho na fala e tem que ter muito cuidado com o que você fala para não regressar contra você. Isso é o que nós chamamos de efeito bumerangue. Bumerangue é aquele instrumento dos aborígenes que eles fazem a caça por intermédio de bumerangues e quando o bumerangue não atinge a caça, ele retorna para a pessoa. Tá? Você joga o bumerangue de uma forma, o bumerangue vai e volta. Tá? Então, é muito interessante o efeito bumerangue para que você possa entender que, às vezes, o que você fala pode ter um efeito bumerangue. E, ao ter o efeito bumerangue, o que você falou será facilmente retornado a você, por intermédio das pessoas que não gostam de você, por intermédio dos seus adversários como estratégia, ou por intermédio mesmo da própria sociedade, que não comprou a sua ideia e vai criticá-la frente ao que você disse. Então, é muito importante que você tome muito cuidado, seja bastante polida, para que não haja na sua fala o que chamamos de efeito bumerangue. É importante você saber que cada pessoa tem um desejo. E é importante você entender que este desejo de um, às vezes, não é o desejo do outro. E, na grande maioria, só interessa para as pessoas se você se conectar diretamente com os desejos dela. Então, antes de você ficar perdendo tempo falando de um monte de coisas, um monte de projetos, um monte de ideias suas, que são desejos seus, conecte-se primeiro com os desejos da outra pessoa. É muito mais simples. Você tem 10 coisas para falar e a pessoa tem só uma do desejo. Aí você, de repente, falou 10 coisas que para ela uma apenas interessava. Então não perca tempo. Fale diretamente do que interessa a ela. Para que você saiba isso, você tem que ouvir antes, como eu já expliquei. Se você dá a oportunidade à pessoa de falar, ouvindo-a, você já capta qual é o desejo dela e não perde tempo de falar suas 10
os seus 10 projetos, as suas 10 metas, os seus 10 objetivos. Já fale o que é de relevância a ela, pode falar mais 2 ou 3 seus, mas você não vai ficar falando para todo mundo os 10 projetos seus, todo mundo os 10 projetos seus, não precisa. Você cria um viés de comunicação totalmente desnecessário. Você dá argumentos para o adversário falar, porque ele tem uma linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio dele? São os seus 10 argumentos. Então, quando você fala os 10 para todo mundo junto, um só se interessou por um e os demais vão criticar os outros 9. Um outro atributo que a gente gosta muito de especificar, e eu principalmente, confesso que já provei deste resultado e estou passando para você porque é realmente muito positivo. É você valorizar o nome do outro. Segundo pesquisas, não só recentes, como há muito tempo, o nome da pessoa é a palavra que melhor soa. E neste ponto, você vai notar que este nome que melhor soa, sendo o nome, a palavra que a pessoa mais gosta, você repete-a várias vezes. Repetir a palavra que a pessoa mais gosta fará com que ela fique mais atraído pelo seu discurso. Assim, esta técnica tem 2 itens bastante importantes. O primeiro é que faz a alegria do seu interlocutor. E em segundo, faz com que você fixe na memória o nome da pessoa. Principalmente se ela tem um nome um pouco mais diferente, menos comum. Tá? Então, você, ao dizer, o cara chama Teófilo, é um nome meio esquisito, não é muito comum, e você foi apresentado ao Teófilo neste momento. Então, o Teófilo, olha, por favor, esse daqui é o Teófilo, ele veio fazer uma visita no nosso evento, está aqui. Olá, Teófilo, como vai? Tudo bem? Olha, Teófilo, é um prazer recebê-lo aqui e tenho certeza que você ficando até o final do evento, a gente vai ter condições de lhe apresentar muitas novidades. Teófilo, eu tenho como principal bandeira o empoderamento da mulher. E seria muito importante, Teófilo, que você passasse a integrar o nosso projeto. Fique, conheça e você vai gostar muito. Teófilo, conto com você, tá ok? Pronto. A pessoa falou, pô, mas essa mulher é muito simpática, ela me falou muitas coisas, ela foi legal, gostei mesmo, pô, bacana. Por quê? Porque você falou o nome dele, que ele gosta, que é uma palavra que ele consegue assimilar de forma muito legal. Tá ok? Bom, também a gente vai falar a respeito de compartilhar, tá? É importante que a atenção que você dê às pessoas seja uma atenção compartilhada, seja uma atenção responsiva. Então, tudo o que você fizer, responda, interaja, compartilhe das suas ideias, fale com muita propriedade, fale com muito conteúdo, ouça bem as pessoas, olhe no olhar, dê atenção e transfira credibilidade. Porque é aí que esse compartilhamento não será só de você para a pessoa com a qual você está conversando. E aí nós fechamos a nossa série explicando para você que este compartilhamento a qual eu estou me referindo é o compartilhamento dela para as demais pessoas. É exatamente nesse instante que eu vou dizer, olha, aquela mulher é muito bacana. Você não sabe, ela dá uma atenção para a gente, ela se preocupa com a gente, ela fala e ela olha nos olhos, ela nos chama pelo nome. Ela não existe mulher igual ela é sensacional. Essa mulher realmente vai fazer a diferença do ambiente. Essa mulher é uma das mulheres que a gente precisa estar apoiando, porque ela tem interesse em resolver as nossas questões. E vou dizer mais, é uma mulher que eu confio. Então, a partir deste instante, a gente fecha o ciclo,
tá? Para que você saiba exatamente os principais pontos de atuação para que você possa, no guarda-chuva da credibilidade, você consegue mostrar para as pessoas que você tem, em primeiro lugar, atenção. Você distribui atenção à vontade. Depois, você tem audiência, você tem tempo para ouvi-la. Quando você fala, você olha no olhar e você fala de forma convincente. Você não fala coisas que agridem e depois possam voltar contra você. E o melhor de tudo, você está conectada com os desejos desta pessoa. Até o ponto de chamá-la pelo nome. E não uma vez, várias vezes. Compartilhe isso, compartilhe esta palestra, compartilhe com as pessoas as quais você tem um relacionamento mais íntimo. Compartilhe essas instruções com as mulheres que fazem parte do seu grupo de ataque, da sua linha de frente, e eu tenho certeza você terá um destaque muito especial no ambiente que você atua por ter impetrado um marketing de relacionamento da forma mais profissional possível. Muito obrigado por você estar conosco em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, no projeto Mulher em Ação. Um abraço e até a nossa próxima palestra. PMDB Mulher. Participação, cidadania e paz.